pessoal, tudo bem com vocês? Então é o seguinte, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Daniel, sejam todos bem-vindos a essa explicação da aula de hoje. E hoje nós vamos falar de um tema específico, o racismo. Por que eu escolhi esse tema para a gente conversar? Primeiro porque é um tema muito importante, eu acho que todo mundo precisa debater e falar sobre esses assuntos. Né? Em segundo, porque é um assunto debatido no quarto ano, no quinto ano, no sexto, até na universidade, quando as pessoas chegavam a debater esse tema, porque ele é muito recorrente e é importante que as pessoas se conscientizem sobre ele, tá bom? Então, a primeira questão é, o que é o racismo? O racismo é o preconceito que a pessoa tem em relação a outra devido à sua etnia ou à sua cor, tá? Então, o racismo é isso, é o preconceito pela cor das pessoas. Alguém que é negra, aí muitos não gostam pelo simples fato da pessoa ser negra. Isso é racismo e é crime, tá bom? E o racismo ele se manifesta de várias maneiras. Primeiro tem aquela maneira mais explícita, direta, em que alguém chega na cara do outro e diz, olha, não gosto de você porque você é negro, por isso, tá? Isso é o que a gente chama de racismo direto, explícito. E depois tem um racismo mais sutil, de maneira mais estrutural. Por exemplo, quando você visita a universidade, a grande maioria das pessoas que estudam lá são pessoas brancas. Aí a grande pergunta é, mas e cadê as pessoas negras? Elas foram excluídas. Como assim elas foram excluídas? Primeiro, elas tiveram acesso a uma educação que não era boa. Depois, muitos não conseguiram terminar os estudos porque tiveram que trabalhar desde cedo para não passar fome, essa questão toda. E, e isso se reflete nos empregos. Quando a gente olha, quando as pessoas veem na televisão falar de juiz, né? Raramente a gente vê um juiz negro, né? Quando fala dos médicos, raramente a gente vê um médico negro. Por quê que eles não são médicos, que eles não são juízes, que eles não são advogados? Porque simplesmente eles não tiveram acesso a uma educação boa, uma educação que fizesse com que eles ascendessem na vida, que eles buscassem essas profissões, tá bom? Então, nós vamos começar a explicação da aula no outro formato, tá bom? Então, eu começo a aula falando de uma mulher muito guerreira, que foi negra e que a gente esqueceu, quer dizer, a sociedade fez com que se esquecesse dela, que é Carolina de Jesus, que escreveu o livro Quarto de Despejo. Então, eu volto no outro formato para explicar a situação, tá bom? Como eu estava dizendo, essa é a nossa aula número 18 e nela eu trago uma imagem logo de início, né? Racismo e preconceito não. Aí tem essa imagem de racismo não e chega de preconceito, ok? Só para vocês observarem. O nome, sempre com as iniciais maiúsculas, estão aqui, tá? Não esqueçam de fazer isso. E se possível, só mande uma vez, porque quando manda mais de uma vez, atrapalha na correção. Então, como eu tinha já começado a dizer anteriormente, que aqui tem um trecho da obra de Carolina de Jesus, que diz o seguinte: leia o texto, leia a seguir o trecho da obra da Carolina de Jesus. Aí ela começa falando o seguinte: não digam que fui rebutalho, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. Aí aqui tem a questão do dicionário. Rebotalho significa inútil, sem valor. E preterida significa desprezada, rejeitada. Aí uma breve fala sobre a Carolina de Jesus. A Carolina de Jesus foi uma escritora afrodescendente que viveu em Canidé, uma comunidade paulista assolada pela miséria e violência na década de 50. Ela escreveu um diário sobre o seu cotidiano, que mais tarde se tornou o livro Quarto de Despejo.
Esse fragmento retirado desse livro revela quais problemas enfrentados ainda hoje por muitos afrodescendentes. Ele quer saber se essa fala da Carolina de Jesus, dita em 1950, ainda tem hoje no nosso dia a dia. Por exemplo, dificuldade de entrar no ensino superior é uma coisa ainda hoje que favorece mais os brancos em detrimento das pessoas negras? Desemprego e discriminação social ainda existe hoje? O que vocês acham? Condições habitacionais precárias, ou seja, as pessoas negras moram nas casas piores, né? Nas piores casas, no geral, em favelas, né? Em casas ruins, né? No geral é isso. A violência e a criminalidade ainda é uma coisa recorrente, principalmente com os negros. E aqui eu vou falar uma coisa interessante na questão das abordagens policiais. Quando se encontra um jovem negro e um jovem branco na mesma situação, digamos que eles estejam andando na rua de madrugada, vamos imaginar essa situação. Qual seria a forma de tratar o jovem branco e a maneira de tratar o jovem negro? Pesquisas mostram que os jovens negros, no geral, eles são muito violentados pelas polícias em geral. Eles primeiro batem, agridem, matam, para depois perguntar quem é, o que ele estava fazendo. Ao contrário dos brancos, né, que é tratado de maneira diferenciada, que é aquela história do preconceito racial. Tá? Mas nessa questão aqui vocês vão saber qual é a maior dificuldade da época de Maria Carolina de Jesus e que ainda está presente hoje. Lembrando que Carolina de Jesus, além dela morar nessa comunidade do Canidé, ela era mãe solteira, ela estudou até a 2ª série, era catadora de lixo e vivia uma situação muito difícil. Mas tudo que ela vivia, ela escrevia num diário, como diz aqui no texto, que mais tarde virou um livro. E que, como eu já falei anteriormente, pouca gente fala disso, pouca gente resgata essa história. E isso é importante nos dias atuais para a gente estar buscando essas falas, essas ideias dessas pessoas, tá bom? Aqui na número 2, diz o seguinte: no percurso do século XX, as desigualdades e a distância socioeconômica e política entre brancos e negros não pararam e continuaram constantes. Desigualdade e distância socioeconômica é a distância entre os ricos e os pobres. Ele quer dizer o seguinte, os pobres. Ele quer dizer o seguinte, que os brancos sempre foram mais ricos e os pobres sempre mais pobres. E isso vem de muito tempo, né? Isso, então, e agora no século XX, e agora com a pandemia, essa distância continua a aumentar. Ou seja, as pessoas pobres vão continuar mais pobres e os ricos vão aumentar suas riquezas ainda mais, principalmente nesse período, tá bom? Então a grande pergunta é, no trecho acima foi destacado, ó, aqui, no trecho acima foi destacado que as desigualdades sociais entre grupos étnicos ainda existem. Especificamente para essa situação, o governo propõe políticas de inclusão social que procuram eliminar diferenças. Será que existe uma política para acabar com o racismo no Brasil? Será? O que vocês acham? Letra B, promover uma competição entre negros e brancos. Letra C, reparar os danos históricos, no caso aqui das cotas. Reduzir as diferenças sociais entre os brancos e os negros. Tá? Então, será que existe uma política para isso? Aí eu falei da questão das cotas. As cotas é uma política de reduzir danos. No caso das cotas, é para entrar na universidade, tá bom? Então, isso é para reduzir algum dano, tá? Mas que não acaba as diferenças, porque as diferenças se acaba com a educação de mais qualidade,
né, com tudo isso. Mas ele é para reparar um dano histórico, né, de 300 anos de escravidão, onde essas pessoas foram altamente excluídas. Tá bom? Na número 3 tem para ler novamente um trechinho e que diz o seguinte: o preconceito contra os nordestinos, que nordestinos somos nós que moramos no Nordeste, na Paraíba também faz parte do Nordeste, tem raízes no racismo, especialmente porque mulatos, negros e descendentes de índio compõem grande parcela da população das regiões Norte e Nordeste.